Pai, toma os professores. Aqui, papai, na sala, papai, de adultos, jovens, ali, papai, com adolescentes, com crianças. Apodere-se, papai, dos teus filhos e também dos alunos, papai. E que haja, meu Deus, papai, em nome de Jesus, papai, crescimento da parte do Senhor para as vidas nesta manhã. Assim está orando, crendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É sempre uma grande honra poder falar do amor de Deus, né? Poder estar aqui à frente com a responsabilidade de comentar essa revista. Já foi lida, né? Já foi feito aqui o esboço da nossa lição. E o esboço nós vamos ver que há dois pontos importantes que está até aqui na introdução, né? Que vai dizer sobre a nossa a questão da confiança em Deus, confiar no projeto de Deus, e observarmos ainda que a destruição da família é um incansável meio que Satanás emprega para roubar a paz do mundo. Nós temos que confiar em Deus para que nós tenhamos paz. E aqui ele também mostra a principal linha de frente de Satanás no propósito de roubar a paz do homem. Então é sobre esses dois preceitos, esses dois eixos que nós precisamos trabalhar nesses minutos que agora nós nos dedicaremos a isso. Então, primeiro ponto, o cristão e o seu ponto de equilíbrio. O cristão e o seu ponto de equilíbrio. Primeira coisa que nós precisamos entender, que a revista nos deixa claro, que nós precisamos ter isso em mente em qualquer estudo. Irmãos, só uma observação, né? Nós já estamos aqui na 6ª lição, nós já falamos muito sobre todo o contexto histórico de Esther, né? Então, nós já, essa parte já está bem firme em nossa mente. Esther, uma menina judia, órfã, que foi cuidada pelo seu tio, pelo seu parente, estava ali numa terra distante, estava numa condição de exílio, vivia longe da sua terra e, de certo modo, afastada da sua religião, porque nós sabemos que os judeus, eles continuaram sendo judeus, continuaram adorando a Deus ali, mas eles não tinham mais o seu templo, eles não tinham mais os seus sacrifícios, eles não tinham mais como ver o seu sumo sacerdote oficiando no seu templo. O templo havia sido destruído. Eles não tinham mais esse acesso. Então, a religião judaica naquele momento, na verdade, não é nem falar de religião, a religião judaica naquele contexto, ela estava parcialmente destruída. Porque nós sabemos ali em Levítico que existe nós vemos em Êxodo e em Levítico, toda uma construção da religião circulando o templo, circulando o tabernáculo. O tabernáculo, a Arca da Aliança, tudo aquilo representava para a religião hebraica, para a religião judaica, o centro da adoração. Nós vemos então que nesse contexto de exílio é que vão aparecer o que nós conhecemos hoje como sinagogas. Porque como eles não podiam mais realizar as ofertas, os sacrifícios, eles se dedicaram então ao estudo. Nas sinagogas se realizava o estudo da palavra, o estudo da lei, né? Então a religião não morreu graças às sinagogas, mas simplesmente as sinagogas não davam não geravam todo o que a religião judaica precisava. Nós vamos falar mais a respeito disso na questão de confiança. E então, dito isso, e já sabendo que nós já lemos várias lições sobre todo esse contexto, eu gostaria de que nessa lição nós buscássemos, eu vou tentar aqui trazer as aplicações do texto, as aplicações para a nossa vida, com base na vida de Esther, e o contexto histórico já está
subentendido, né? Mas se houver qualquer dúvida com o contexto histórico, os irmãos podem interromper e a gente repassa essas questões. Então, primeiro ponto que nós temos que entender é que a vida humana na Terra, ela vai ser uma vida com tribulação. Não existe para essa terra, para esse mundo, para esse contexto nosso, pós-pecado original, pós-saída do Éden e antes do arrebatamento da igreja, esse período que vai lá desde Adão sendo expulso do Éden, até o dia que nós retornaremos ao Éden, no dia do arrebatamento da igreja, esse período é de tribulação. Esse período é aquilo que foi profetizado pelo próprio Deus a Adão, onde ele diz que do suor do seu rosto você vai comer, onde ele diz para a mulher que para ela cumprir a maior missão da vida dela, que é gerar um filho, ela agora vai passar por um momento de dor extrema. Então, perceba que o pecado original, ele nos coloca dificuldades para nós cumprirmos a nossa missão primordial. Qual que é a missão primordial do homem? Do homem no contexto aqui, o macho. A função primordial que ele recebeu lá no Éden é trabalhar a terra, é cuidar da terra, é lavrar a terra. Nesse sentido, é cuidar das coisas que foram criadas, da criação, né? Claro que nem todos precisam ser agricultores, mas todos os homens têm como missão, aqui não o homem como humanidade, a missão da humanidade é um pouco mais ampla que isso, mas a missão nossa, como homens, como maridos, como pais, é de trabalhar, é o trabalho. Deus deu o trabalho antes da queda. O homem já tinha um trabalho, o homem já era jardineiro do Éden, o homem já era responsável tinha um trabalho intelectual ali de compreender a criação para poder dar nome às coisas. Só que o pecado original ele vai nos colocar uma pedra de dificuldade para cumprir a nossa missão. Então Deus não vai criar o trabalho porque o homem pecou. O trabalho agora ele tem um caráter de sofrimento que não existia antes. O trabalho, antes da queda, ele gerava o quê? Conhecimento de Deus. O homem lavrava a terra, e ao lavrar a terra, ele tinha contato com a criação de Deus. E a Bíblia diz que a natureza revela o Deus Criador. Então, quando o homem trabalhava a terra, quando o homem dava nome às coisas criadas, ele tinha contato e ele compreendia Deus. O que acontece agora? O pecado fez separação, e esse conhecimento a respeito de Deus agora tem um muro a ser transportado. A terra que você lavrava e dava o fruto, agora ela dá também o espinho, que nos separa de Deus. Então, da mesma forma a mulher. O nome Eva significa mãe. A mulher foi feita com o propósito de ser a mãe. A mulher tem o propósito de ser a mãe. Qual que é, então, o problema causado com o pecado? Esse processo de ser mãe se tornará doloroso e penoso. Então nós temos que entender que nosso contexto de hoje existem dificuldades, existem tribulações, para que entre nós, existem muros, existem espinhos, existe dor entre nós e Deus. Para nós estarmos próximos de Deus, para nós vivermos o propósito de Deus, nessa terra existirá um certo sofrimento. O próprio Jesus diz, olha, não peço que tireis do mundo, mas que eles tenham força para sobreviver nesse mundo. Os irmãos acompanham até aqui? Então, a situação, em certos momentos, então eu até anotei aqui, né? Em certos momentos a gente vai ter sempre, e é o primeiro tópico da revista, que diz assim, olha, lá no primeiro parágrafo diz, o abatimento nos traz perturbação da alma, né? O abatimento nos traz perturbação da alma, porque essas dificuldades, elas podem trazer elas trazem perturbação à nossa alma. E aí nós vamos falar sobre o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio. O ponto de partida que está aqui no centro da revista, dizendo assim, olha,
devemos nos submeter à vontade de Deus. Então Deus tem uma vontade que Ele já nos colocou, já nos apresentou ela lá no Éden. Então o que Ele quer que nós façamos? Que nós consigamos ver depois do espinho, que nossos olhos se voltem não para os espinhos, que o olho do homem não esteja voltado para o espinho que a terra produz, mas para o fruto que ela produz depois do espinho. Que a mulher não tenha os seus olhos presos na dor do parto, mas que os olhos da mulher estejam fixos na criança que vai nascer. Ou seja, que nossos olhos estejam sempre atentos ao propósito de Deus e não às dificuldades que nós mesmos buscamos e criamos. Porque essas dificuldades, elas acontecem não por uma vontade de Deus, mas por uma consequência do nosso ato pecador. Então, toda a nossa lição vai se basear nisso. Como olharmos depois do espinho, como enxergarmos depois da dor. O que vem depois? Para nós podermos suportar a dor, para nós podermos ter forças para retirar os espinhos. E aí, eu separei um texto do próprio Jesus, nos dando informação de como fazer isso. Lá em João, capítulo 14, o verso 1 e alguns versos seguintes, ele diz o seguinte, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, vou lhes preparar um lugar. Então, o que ele vai dizer? Não se turbe o vosso coração. Se ele diz para não se turbar o coração, é porque haverá motivos para o nosso coração ficar turbado. E aqui, turvo, na verdade, a palavra seria turvo. O que significa esse não se turbe o vosso coração? O que é deixar o nosso coração turvo? Eu quero que os irmãos imaginem um rio de águas calmas, serenas. Vamos imaginar, então, aqui um lago. Esse lago é uma água bem clara, bem transparente. Você olha e você enxerga o fundo desse lago. Agora, se essa água for agitada, se alguém correr por dentro dessa água, balançando, agitando a água, o que vai acontecer? O pó que está lá no fundo do lago vai subir, a água vai ficar turva, e nós não vamos mais enxergar o fundo do lago. O que é isso? A agitação, ela causa a turbidez da água. E o que Jesus está falando? Olha, não se turbe o vosso coração, não agite o seu coração, não se deixe levar por essa agitação que está ao seu redor, porque se você se deixar levar por essa agitação que está ao seu redor, a água vai ficar turva, e você não vai mais conseguir enxergar o que tem depois dessa água. As suas vistas não alcançarão o que tem depois. E o que tem depois? Ele fala assim, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou lhes preparar lugar. E quando preparar, voltarei, e os levarei para mim mesmo. O que tem depois dessa água? Tem as nossas moradas. Só que nosso coração agitado deixa essa água turva, e nós não conseguimos enxergar mais o que tem depois. Então Jesus fala assim, olha, não se concentre no seu coração agitado. Não se deixe levar, não deixe o seu coração se agitar tanto, a ponto de você não enxergar o que tem depois. Não deixe o seu coração se agitar de tal forma que você não seja capaz de enxergar o que vem depois. E olha, e Jesus nesse texto ele vai dar o conselho, a maneira de como manter os olhos fitos no que vem diante. O que é a forma que nós conseguimos fazer isso? Ele fala assim, olha, a casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. No que se baseia a nossa fé de que na casa do meu Pai, no caso do Pai, de nosso Pai, tem muitas moradas? Pelo fato simples de que Jesus disse isso. Jesus disse que há moradas na casa do Pai. Se Jesus disse que há morada na casa do Pai, esse é o motivo que faz com que eu creia que há moradas na casa do Pai. E ele deixa claro, olha, qual que é a prova que eu vou dar para vocês que existe essa casa? A prova sou eu. Eu estou dizendo que existe.
Tanto é que, no contexto aqui, os discípulos disseram, olha, mas como que nós vamos saber o caminho? Como nós vamos saber para onde o Senhor está indo? Como que eu vou seguir o Senhor se eu não sei para onde o Senhor está indo? Ele vai falar, não, você não entende, até hoje você não entendeu isso? Que eu sou o caminho? É para mim que você tem que olhar? Então o que ele está falando? Olha, eu estou indo preparar o lugar para vocês. Essa preparação desse lugar, é interessante nós pensarmos o seguinte, Jesus não precisa, no contexto que eu quero trazer aqui, Jesus não precisa estar trabalhando lá no céu, preparando o lugar. A ida dele ao céu já é a preparação, porque ele é a primícia. Por que nós temos fé de que nós vamos para o céu? Porque Jesus foi. A preparação que ele está fazendo é ir primeiro. Essa é a preparação. Nós vamos para o céu porque Jesus está no céu. Então por isso que ele diz, olha, como é que você chega no céu? Fazendo parte do meu corpo, porque eu estarei no céu. Se você estiver comigo, você estará no céu. O que você precisa? Estar comigo. Por isso ele fala, você não precisa preocupar pelo caminho, eu sou o caminho. Se ligue a mim. Seja ligado a mim. Seja um membro do meu corpo. Seja membro do meu corpo. O meu corpo estará no céu. Se você for membro do meu corpo, né? Para onde eu vou, os meus membros vão comigo. Todos os membros do meu corpo vão comigo. Então, isso que Jesus está falando. A preparação de lugar para que Ele nos está fazendo é essa, é ir primeiro. Tanto é que a palavra, até tem um contexto interessante, a palavra preparação, essa palavra usada aqui, faz referência a uma palavra quando os reis, eles iam visitar uma cidade distante, antes deles irem, eles enviavam alguém, um funcionário, responsável por arrumar o caminho por onde esse rei ia passar. Então, o que esse funcionário era responsável? Ele era responsável por tapar os buracos, por aplanar esse caminho, por tirar as curvas perigosas. Olha que interessante. Quando Jesus veio à Terra, ele diz assim, que antes dele, Isaías profetizou, que antes de que o Messias viesse à Terra, viria um para preparar o caminho. A voz do que clama no deserto, prepara o caminho do meu Salvador. A voz que clama no deserto, prepara o caminho do meu Salvador. E lá vai dizer assim, olha, que deve ser, os outeiros, né, os grandes montes devem ser aplanados, e os grandes vales devem ser enchidos, para que o caminho se torne plano. Então é para abater as montanhas e aterrar os vales, para que o caminho do Salvador seja plano. Essa é a preparação do caminho. Então ele passa e prepara o caminho. Jesus está preparando a nossa morada no céu. A ida dele é essa preparação. Ele está indo adiante de nós. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro, ele é o primogênito. A Bíblia diz que ele é o primogênito dentre muitos. E é interessante nós pensarmos sobre isso, porque Jesus também é o unigênito. Por natureza, ele é unigênito. A princípio, ele é o único único gerado, né? O único que vem de Deus. Não existe outro que tem a mesma natureza de Deus. Ele é o unigênito, o único que tem essa natureza. Só que ele não quer mais ser o unigênito. O propósito dele agora é ser o primogênito. No lugar de ser o único, ele agora vai ser o primeiro. Por quê? Porque ele quer que nós sejamos como ele, sejamos um com ele. Então, ele está preparando o nosso lugar para nós estarmos lá. Então, tudo isso que ele está explicando não olhe para o que está acontecendo agora, olhe para o que está na frente. Confie em quem? Confie em mim, que sou eu mesmo que vou fazer isso. Sou eu mesmo que vou preparar esse caminho. Eu não vou enviar nenhum outro, não vou enviar um funcionário para aplanar o caminho para vocês chegarem ao céu. Eu mesmo preparar esse caminho. É eu mesmo que vou preparar essa morada. Sou eu mesmo que vou preparar essa morada. Então, lá no último parágrafo desse tópico 1, diz o seguinte: superar as adversidades é agir com quietude e confiança em Deus. Quietude e confiança.
São as últimas frases, a última frase desse tópico 1. E aí eu me lembro do Salmo 46, que é agir com quietude e confiança. Lá o Salmo 46 diz o seguinte: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós nos agitamos em busca de melhorar a nossa vida, e muitos se agitam em busca da sua própria salvação, querendo fazer obras de salvação. E essa agitação causa o quê? Causa águas turvas, e você perde o foco lá na frente, você para de enxergar. O que Deus fala? Aquietai-vos. Pare de agitar essa água. Quando você se aquietar, a água vai assentar, e você vai vislumbrar na frente, você vai saber que eu sou Deus. Vamos ler um pedaço desse salmo? É o Salmo 46. Diz o seguinte, vamos ver o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temereis, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua brabeza. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha a comparação. Os montes se abalam, a terra treme, mas aí ele fala assim, mas há um rio cujas as águas são tranquilas. Quando ele está falando da terra, ele está falando, os montes se abalam, a terra treme, as águas se agitam, mas lá no céu há um rio, cujas águas alegram o coração. Então, se nós olharmos aqui, nós vamos estar abalados, nós vamos ver a terra tremendo, e isso é muito importante no nosso contexto de hoje. A terra está tremendo. Nós aprendemos aqui, né? O pastor já nos ministrou sobre o juízo de Deus. Existe um período de juízo de Deus sobre a terra. Nós vemos o contexto de hoje, e nós vivemos um contexto de juízo de Deus sobre a terra. A terra se abala, os mares se turvam em sua brabeza, mas há um rio cujas águas alegram a cidade. Então, se nós ficarmos olhando para o que está aqui, nós vamos ver o quê? A terra abalada. Mas se nós olharmos para o céu, nós vamos ver alegria. E aí, ele vai dizer o seguinte, olha, essa agitação toda que nós estamos vivendo aqui, na hora que Deus bradar, vai se derreter. Toda essa agitação vai acabar. Então, se nós confiamos no Deus que é capaz de fazer isso, nós estamos apenas aguardando o comando de Deus, porque todo juízo de Deus tem um prazo determinado. O juízo de Deus não é eternamente. O povo, Esther, estava cativa, mas houve no momento que se completou o tempo, Deus deu a ordem. Quando Deus deu a ordem, os reinos se derretem, as cadeias caem, e o mesmo povo que fazia do povo de Deus cativo, tem que dar dinheiro para o povo voltar para a sua terra. A grandeza da Babilônia, que subjugou os judeus e levou eles cativos, quando vem o rei Dário, ela se derrete, e agora o povo volta, levando ouro, levando riqueza, levando material para a construção do templo. No momento que Deus der a ordem, toda essa brabeza, toda essa horda que se volta contra a igreja, se derreterá. E é essa a nossa confiança.
A confiança do cristão tem que estar aqui. Nós temos que ter o nosso coração calmo, porque o nosso coração deve estar ligado ao rio que alegra a cidade, e não aos mares que se sacodem, e não aos montes que se tremem. Amém? Os irmãos acompanham até aqui? E o contexto de Esther é esse, né? O contexto de Esther era a agitação. Mardoqueu já estava, vamos lá, estava tudo preparado, todo o reino estava pronto para fulminar os judeus, para acabar com os judeus. Então toda a força da terra estava tremendo, estava vibrando para destruir o povo de Deus. O povo dobra os seus joelhos, vem a ordem de Deus, toda aquela força se derrete. E aquele que estava certo de que venceria, de que esmagaria, ele acaba na forca. Esse é o destino. E é isso que nós temos que confiar. É isso que a história de Esther nos ensina. Que a confiança do homem deve estar destinada ao rio que alegra a cidade. Ao rio que alegra a cidade. O cuidado de Deus com o seu povo. Aí nós vamos ter no primeiro parágrafo. Deus, estar sob o cuidado de Deus significa segurança e a garantia de sucesso. O que é essa garantia de sucesso? Nós já falamos aqui. Garantia de sucesso é o próprio Jesus quem vai fazer. Ele diz, olha, sou eu que estou preparando. Agora o próprio Jesus é quem prepara o nosso destino. Se é o próprio Jesus quem prepara, então não tem o que temer. Não temos o que temer. Amém? Alguma dúvida a respeito dessa questão aqui do tópico 1? Nós temos que entender, irmãos, que o Senhor é quem guia os nossos caminhos. Que é o Senhor quem tem o nosso próprio... Quando nós entendemos e pararmos de querer viver o nosso propósito, os nossos projetos, porque os nossos projetos são humanos. Porque nós somos humanos. Os nossos projetos, então, são humanos. Como projetos humanos, esses projetos eles estão ancorados na terra. Só que a terra treme. Se a terra treme, os nossos projetos tremem. Os nossos projetos são abalados pelo tremor da terra. Onde está ancorado o projeto de Deus na sua vida? O projeto de Deus nas nossas vidas está ancorado no seu trono. O projeto de Deus, o projeto que Deus escreveu para a nossa vida, o projeto do homem como um cuidador da sua família, esse projeto está ancorado no trono de Deus. O projeto de Deus para a mulher como geradora de vida, ele não está ancorado nas situações do mundo, ele está ancorado no trono de Deus. E a Bíblia diz que nada abala o trono de Deus. E desse trono há um rio cujas águas alegram a cidade. Essa que é a questão. Quando nós fazemos nossos projetos, nós vamos ancorando ele. Imagina essas torres de comunicação, aquelas torres bem esbeltas, bem fininhas. Para elas ficarem bem altas, são colocadas alguns tirantes, né, que são aqueles cabos de aço, 3 pontas. Todos eles estão ancorados a uma certa distância calculada, esticados a uma certa tensão calculada, para que o vento, ao bater naquela torre, não a derrube. Todo mundo já viu essa imagem, né? Essas torres de comunicação ancoradas. Onde ela está ancorada? Na terra. Se a terra tremer, a torre vai cair. A âncora deles está na terra. Se a terra tremer, vai cair. Assim são os nossos projetos humanos. E a Bíblia vai dizer que a terra vai tremer. Os montes vão se abalar. Isso é fato. Mas Deus tem um projeto para nós. E quando Ele deu o projeto para você, Ele ancorou esse projeto no seu próprio trono, na sua própria glória, no seu próprio poder. E Ele garante isso. Nós temos que confiar nessa âncora que nós temos. E aí, se nós vivemos o projeto de Deus, nós seremos bem-sucedidos. Ao confiar assim. E o tópico 1.2 é ele já passa aquele segundo ponto, que é a ponto da família. Nós falamos que nós temos o tópico da confiança e o tópico da família.
porque o Satanás tenta atingir a família. Então, o que esse tópico 2 fala? O último parágrafo diz o seguinte: por isso podemos afirmar que o aborto é um grave pecado diante de Deus. Última frase, né, do tópico 1.2. Por isso podemos afirmar que o aborto é um grave pecado diante de Deus. Por quê? Primeira coisa que eu falo e repito, é que aborto, eu já lecionei essa aula para os adolescentes. O aborto, ele é um eufemismo. É um eufemismo, uma articulação de Satanás para convencer você que é uma coisa normal. Porque não existe, o que acontece não é um aborto. O que acontece é um assassinato de uma criança dentro do ventre. Isso é o que acontece. O que é aborto? Aborto é você desistir de algo. Abortei essa missão, o que é? Você desistiu. O aborto acontece depois do assassinato. Quando o feto está morto, o corpo aborta a gravidez. Ou seja, interrompe a gravidez, porque a gravidez não tem mais possibilidade de dar certo. Então, o aborto é o segundo passo. Antes de alguém abortar uma criança, essa criança tem que estar morta. Induzir um aborto é matar uma criança. Isso e ponto. Então, uma artimanha de Satanás é mudar as palavras. Porque algumas palavras chocam mais do que outras. Você não fala que o seu ente querido morreu. Você fala que ele partiu. Você não avisa, quando acontece uma morte na sua família, você não liga para o seu parente falando, o fulano morreu. Você não fala isso. Ninguém fala isso. Porque é triste, dói, choca, machuca. O que você fala? O nosso ente querido partiu. E isso não é só o cristão que faz isso, até o descrente faz isso. Né? Tem vários termos para falar sobre dormiu, descansou. Por quê? Porque é pesado. O que Satanás faz? Satanás conhece você e sabe que você se choca se ele falar assim, se ele te der a opção de... Você tem duas opções, mãe. Você pode gerar essa vida que está no seu ventre, ou você pode matar essa criança que está nascendo, que está crescendo. A mãe se choca com isso. Mas ela fala assim, não, essa criança não foi desejada, não foi planejada. Existe uma opção de aborto. O aborto como opção. E aí você não fala mais aborto. Quando a política pública quer falar sobre aborto, eles não falam de aborto. Eles falam de política reprodutiva. Política reprodutiva, que coisa linda. Planejamento familiar, que coisa linda. Uma coisa boa, planejar sua família não é uma coisa boa? É uma coisa ótima. Aí quando você vai ler lá sobre as políticas dessas grandes organizações de planejamento familiar, de políticas reprodutivas, direito da mulher, aí se você lê lá, aborto. Isso é eufemismo. Isso é Satanás deturpando a linguagem, para deturpar a sua forma de pensar. E o que é você matar essa criança? Por que isso enquadra na nossa revista? Por que uma mulher, o que leva uma mulher a fazer isso? Ela não confia na promessa de Deus para a vida dela. Porque a promessa de Deus para a vida dela é que ela seria mãe. O nome Eva significa mãe. Ela não confia que Deus vai honrar aquela criança, independente de como ela veio, independente de como aconteceu. A Bíblia diz lá em Salmos, né? O Salmo 127 diz que os filhos são como as flechas na mão do valente. E bem-aventurado é aquele que tem muitas flechas. Quando eu não confio na promessa de Deus que os filhos são isso, eu não confio que Deus vai honrar a palavra dele. Então, eu até anotei aqui, ó, que o aborto, né, ele é uma demonstração de desconfiança de Deus. E é por isso que a revista trouxe esse tema aqui. E aqui é um parêntese, né? Existem, na legislação brasileira, algumas ressalvas, alguns pontos de ressalva. Alguns pontos onde a lei, eu sei que existe todo um contexto jurídico ali, né, de que
é um crime, mas não tem uma pena para a mãe, né? Mas existem ainda algumas aspas que são abertas ali para alguns tipos específicos onde o aborto é considerado uma opção válida, né? Temos lá uma decisão do STF que permite o aborto de anencéfalos, bebês que têm deformação na formação do seu cérebro. Em caso, me ajude aí se eu esquecer de algum. Casos de estupro, os casos dos bebês anencéfalos e o caso de risco de vida para a mãe, né? São esses 3 casos que a nossa legislação ela vai abrir esses espaços. A questão que eu trago aqui, já uma aspa que eu quero ser breve, mas se os irmãos quiserem comentar depois, a gente está aberto. Como cristão, independente do que a legislação diz, o cristão não deve apoiar isso, em nenhum desses casos. E muito menos incentivar. Um caso de estupro, nós temos um crime que sendo cometido, e nós temos uma vítima, a mulher. A mulher é vítima de um criminoso. Eu não posso agora excusar o criminoso e dar uma pena capital para a criança. Não faz sentido. A criança que vai pagar com a sua vida, quando ela não é a criminosa. Se você perguntar para qualquer pessoa que apoia o aborto em caso de estupro, elas não apoiam a pena de morte para o estuprador, mas apoiam a pena de morte para a criança. O aborto, ele é uma segunda pena na vida da mulher. A mulher foi vítima de uma violência incalculável. E agora, para diminuir a dor dela, eu a faço vítima de outra violência. E a torno cúmplice dessa violência. Eu a torno cúmplice de assassinar o seu próprio filho. A igreja, nós, como cristãos, nós temos que estar prontos para apoiar essas famílias, porque é verdade que essa criança vai nascer num contexto muito prejudicado. Mas não somos nós não podemos nunca compactuar com o sacrifício humano. Um aborto é um sacrifício humano, é o sacrifício de uma criança, é uma adoração a Maloque. Os irmãos conhecem a história do deus Maloque, uma estátua de bronze gigante, com uma perfuração na sua barriga, onde era aceita uma fogueira, e onde as crianças, que eram fruto dos bacanais, existia um culto onde eram realizados bacanais, adoração a Baco, deus do vinho e deus das orgias. Então, naquelas orgias, geravam filhos. Esses filhos não tinham família. Eles eram, então, oferecidos como sacrifício a Maloque. As orgias eram um culto a Baco, um deus pagão. E o sacrifício dos bebês era um sacrifício a Maloque. Tudo isso, Baco, Maloque, Moloque, são nomes de Satanás, não é outra coisa, é Satanás. É Satanás buscando a sua adoração. Amém? Então, a Bíblia faz essa... É só para... Isso. Exatamente, o pastor está trazendo aqui, ó, o termo moleque, que a gente usa normalmente para crianças de rua, né? É justamente essas crianças que não têm família. São as crianças que seriam oferecidas a Moloque. Então, é uma situação triste, uma criança fruto de um estupro, é uma situação triste, mas nós não podemos multiplicar a tristeza. O agir do cristão deve ser para minimizar, deve ser para transformar essa criança em uma bênção, deve ser para apoiar essa mãe na sua dificuldade, deve ser para ajudar essa mãe a formar nessa criança o caráter de Cristo, e não transformar essa criança em um sacrifício vivo. Amém? Vamos dar continuidade, ao final, se os irmãos tiverem algum comentário sobre isso, a gente pode retornar. Aí, aqui, ó, a Esther
1.3, serva de Deus e serva altruísta. Aí diz o seguinte: o principal alvo da vida do cristão não é a felicidade pessoal, e sim o amor ao próximo. Então, o que é ser altruísmo? Altruísta, pensar mais no outro do que a si mesmo. E aqui eu faço uma referência de novo ao aborto. Eu já ouvi em aula a seguinte explicação, o seguinte argumento: mas uma mãe que vai ter um filho, e ela é um adolescente, uma jovem, ela vai ter a sua vida destruída, ela vai ter dificuldade de se formar, ela não vai poder estudar, a sua vida vai ser prejudicada. Perceba a sutileza do engano de Satanás. Quer dizer então que um prejuízo para a sua vida, você não poder se formar, você tem dificuldade para ir para a faculdade, na verdade você vai ser impedida de se formar. Haverá uma dificuldade extra? Sim, haverá. Agora, essa dificuldade extra custa, se põe numa balança, a dificuldade que você vai ter para ir para a faculdade com a criança, aí você põe na balança isso. Do outro lado, a vida da criança. E para você, no seu coração, é mais pesado a sua dificuldade de ter que embalar uma criança durante uma aula. Você percebe o tanto que Satanás já está agindo de forma a influenciar essa mente? Essa mente, se você for parar para, essa mente não faz a menor ideia de onde veio essa ideia. Ela não faz ideia de onde veio a ideia que ela tem. Esse é o grande problema. Nós estamos em dificuldade de rastrear de onde vêm os nossos pensamentos, de onde vêm aqueles argumentos que nós pensamos. Nós pensamos que esse argumento vem da ciência. A faculdade nos apresenta como, não, isso aqui é um argumento científico. Não, isso é um argumento demoníaco. Isso é influência demoníaca na sua vida. Amém? E Esther vai ensinar que a vida dela, quando ela pesou o massacre que os judeus iam sofrer, ela disse: a minha vida vale menos. Eu posso ir lá diante do rei, e se eu morrer, ok. É mais importante a possibilidade, olha só, que ela não tinha certeza que ela ia salvar a vida dos judeus, mas a possibilidade de eu trazer salvação ao meu povo é mais valiosa do que a minha vida. E aí aí essa casa do aborto aqui, que é a casa de desconfiança que eu estou querendo colocar aqui, a possibilidade de eu não me formar numa faculdade é mais importante do que a vida do meu filho. Satanás, é o diabo, não tem outro nome, é o diabo falando. Essa é a voz do diabo. Amém? Tópico 2. Um texto interessante que eu achei que aí nós vamos voltar aqui sobre dor impulsiona o homem a buscar a Deus. Uma frase muito importante que eu até grifei aqui em nossa revista, está lá no tópico 2.1, diz o seguinte, na quarta linha: se lembrar dos ensinamentos do seu primo a respeito de como o Senhor havia libertado o seu povo do Egito. Quando ela viu a situação que se armava contra o povo de Deus, o que o nosso comentarista diz? O que restou para ela? Se lembrar do que o seu primo, do que o seu tutor havia ensinado a ela a respeito dos egípcios. A respeito do que aconteceu com os egípcios, quando os egípcios quiseram matar o povo de Deus. O que o faraó queria fazer com aquele povo? Não queria só... Quando o faraó vai com o exército dele, ele já não quer mais escravos, ele já não quer mais trazer o povo cativo, ele quer destruir o povo, porque o coração dele se encheu de ódio por conta das mortes dos egípcios, dos primogênitos. Ele não queria mais aquele povo para ser escravo, ele queria aquele povo morto, exterminado. Ele vai com o seu exército para exterminar o povo, e o exército dele acaba exterminado no mar. Da mesma forma que acontece aqui na vida de Esther. E ela vai se lembrar disso. E eu acho interessante o comentarista, porque o comentarista faz o seguinte: o que impulsionou Esther a agir foi se lembrar da história dos egípcios. Por quê? O que nos impulsiona a ter fé, a ter mais fé, são as nossas experiências. E olha que aqui ela não precisou nem da experiência dela própria. Ela usou a experiência que foi repassada. As experiências desses homens da Bíblia, os heróis da fé de Hebreus 11, as experiências deles são alimento para a nossa fé. É com base nas experiências deles que nós fomentamos o crescimento da nossa fé.
E as nossas experiências vão produzir mais fé. A Bíblia vai dizer, né, eu até tinha separado aqui o versículo, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Romanos capítulo 5. Achei. 5. O verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A tribulação que nós passamos, e nós vencemos porque Deus está conosco, ela se transforma em uma experiência da nossa vida. Essa experiência ela vai gerar o quê? Ao final de tudo, confiança. Essa confiança é que não nos deixa enganados, porque o amor de Deus foi derramado. Porque o amor de Deus que te livrou lá no passado, é o mesmo que vai te livrar no futuro. O poder de Deus para te tirar dessa situação, lá de quando você era criança, é o mesmo poder de Deus que vai te livrar da situação de hoje. O poder de Deus que tirou Daniel, que entrou com Daniel nas covas dos leões, é o mesmo poder de Deus que vai entrar com você em qualquer lugar que você precisar. O poder de Deus que entrou com os amigos de Daniel na fornalha, é o mesmo poder de Deus que será derramado, que você verá com seus olhos sobre a sua vida. É isso que nós temos que acreditar, é isso que nos traz confiança. Esse histórico. Não vai ser, porque não vai ser a primeira. Essa grande coisa, né? Por que eu acredito no milagre de Deus na minha vida? Porque eu sei que não será o primeiro milagre de Deus. Se você não acredita nos milagres passados, você não vai acreditar no de hoje. Por que hoje vai ser a primeira vez que Deus vai fazer isso? Não, eu acredito que o milagre de Deus virá porque ele já veio várias vezes. Ele já aconteceu várias vezes. Eu acredito que eu, como mulher, que não consigo ter filhos, por que uma mulher que não consegue ter filhos pode crer que ela vai ser mãe? Porque a Bíblia está repleta de histórias de Deus agindo na vida de mulheres dessa forma. E se Deus agiu naquela vida daquelas mulheres, Ele não tem um amor diferente para aquelas mulheres. O amor de Deus para Sara, para Ana, não é diferente. Para Isabel, não é diferente do amor de Deus para a sua vida. Não é diferente. O que é diferente, talvez, seja o propósito. E aí nós temos que entender qual é o propósito. O amor de Deus é o mesmo. Talvez, por você... mas eu nunca tive um filho, eu já estou... Pessoas que morreram sem ter filhos. Deus não as amava? Amava. Mas o propósito de Deus na vida daquela pessoa não incluiu o filho. E se eu vivendo, querendo o meu propósito, eu vou ter uma vida frustrada. Então, que nós possamos entender o projeto de Deus e entregar nossos projetos para Deus em branco, entregar nossa agenda para Deus em branco, para Ele escrever. Amém? Aí no capítulo 2.2, eu grifei também outra parte, fala assim, olha, assim como a criança, alarmada pelo perigo, grita ao pai, também podemos clamar ao Senhor, sabendo que nosso Pai virá no nosso auxílio. Por quê? Porque Ele já veio ao auxílio várias vezes. Quando Davi estava sendo perseguido, ele clamava, e Deus o livrava dos perigos. Deus o livrou dos perigos por várias vezes, o livrou da morte. Amém? Continuando. Devemos acreditar que o propósito de Deus é mais importante do que o meu propósito. Primeiro, eu já acreditei que o propósito de Deus é mais firme, porque ele está ancorado no trono de Deus, enquanto que os meus projetos estão ancorados na terra, e a terra treme. Agora eu tenho que acreditar, eu já sei que os de Deus são mais firmes para se realizarem. E sabe o que é uma coisa mais interessante? Os de Deus também são melhores. O projeto de Deus são melhores do que os nossos. Eu não tenho porquê trocar o projeto de Deus pelo meu projeto. Não há motivos para fazer isso. Paulo nos ensina isso lá, Atos capítulo 20. Vamos ler aqui um
Atos capítulo 20, é muito interessante o que Paulo fala aqui. Atos capítulo 20. Estava marcado. O verso 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que Paulo está falando? Paulo tinha um projeto. Paulo tinha um projeto desde criança. Paulo foi ensinado como judeu a ser um judeu de excelência. Paulo aprendeu aos pés do maior professor judeu da sua época. Não existe um mestre maior do que o mestre de Paulo. E desde quando Paulo tinha esse projeto? Desde o seu nascimento. Uma criança judia, com 12 anos, ela precisa estar sabendo de cor toda a Escritura. Ele sabe de cor a Escritura. As melhores crianças, desses 12 anos, naquela época, as crianças que apresentavam maior desenvoltura com o texto sagrado e desenvoltura para o trabalho intelectual, porque ser um intelectual para os judeus é ser um teólogo, entender a palavra de Deus. Então, essas melhores crianças, com 12 anos, elas eram selecionadas para aprenderem com os melhores mestres, para se tornarem mestres. E Paulo era um dos mestres. Paulo é um mestre. Significa que com 12 anos, ele já tendo passado por toda a formação básica, ele foi selecionado para ser um mestre judeu. Só que com um pouco mais de idade, Deus o escolhe para ser um mestre dos gentios. E aí Paulo tem dois projetos conflitantes na sua vida. O projeto dele, desde a infância, de ser um judeu de excelência, um mestre judeu. E o projeto de Deus na vida dele, de ser o discípulo dos gentios. Aí Paulo pesa os dois projetos, e ele chega aqui e fala assim, olha, de nada vale o meu projeto. Eu não tenho nenhum valor no meu projeto. A única coisa que tem valor para mim é cumprir o ministério, o serviço, o propósito de Deus na minha vida. Então ele escolheu o projeto que é bem-sucedido. Quantos ensinamentos de Gamaliel você conhece? Pouca gente conhece algum ensino do mestre judeu de Paulo. Mas o mundo todo conhece o mestre dos gentios, mestre no sentido de professor, de ensinar a doutrina. Nosso mestre é Jesus, né? Eu estou falando de mestre no sentido que o mestre é um professor. Paulo, ele é o apóstolo que discipulou a igreja. Discipulou a igreja, os gentios. Todos conhecem. O projeto de Deus para a vida de Paulo era infinitamente maior do que o projeto dele próprio para si. Amém? O projeto dele é muito maior. E aqui, o 2.3 diz o seguinte: se fixarmos, esse aqui já é o comentário da revista do professor, se fixarmos os olhos em Jesus, nunca mais seremos os mesmos. Nós comentamos ontem, no culto dos jovens, sobre a importância de nós olharmos para Jesus. A Bíblia diz que nós devemos ter os olhos... Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: e nós, mantendo os olhos fitos em Cristo, o qual é autor e consumador da nossa fé. Nós temos que manter os olhos fitos em Cristo, o qual é autor e consumador da nossa fé. E ele vai dizer o seguinte ainda: Jesus fez a mesma coisa. Jesus, ele viu a alegria que lhe foi proposta. E diante dessa alegria que lhe foi proposta, Hebreus capítulo 12, diante dessa alegria que lhe foi proposta, ele teve força para suportar a cruz. Que alegria foi proposta a Jesus? A alegria de ter comunhão conosco. Então, por que Jesus suportou a dor dos cravos?
Não foi pelos seus superpoderes de Deus. Nós pensamos, muitas vezes nós confundimos essa questão da divindade de Jesus. Jesus é Deus por natureza, porque ele tem natureza divina. Mas na terra, ele sofria dor. O cravo doeu. Morrer na cruz foi doloroso. Jesus morreu na cruz da mesma maneira que os outros 2 ladrões morreram. A parte física, que eu quero dizer. Jesus morreu a mesma morte que os ladrões morreram, por asfixia, sofrendo dor, derramando todo o seu sangue, a mesma dor que os ladrões sentiram. Por que ele suportou essa dor? Porque ele vislumbrava o que vinha depois da cruz. Nós falamos aqui que nós temos que olhar para o que tem depois do espinho, depois da dor do parto. E agora eu trago mais uma informação. Vislumbre o que tem depois da cruz. Nós falamos muito de nós carregarmos a nossa cruz. Carregarmos a nossa cruz. E sempre que o irmão fala assim, eu estou carregando a minha cruz, ele está querendo dizer que ele está sofrendo. Ele quer dizer que ele está sofrendo, que aquela cruz é pesada, aquela cruz não tem alça para carregar. Pensa tanto que é desajeitado carregar uma cruz. Arrasta um pedaço de lá, arrasta um pedaço de cá, não tem posição de segurar, é pesada. Só que nós ficamos a vida toda pensando e olhando para a nossa cruz, olhando para a cruz, olhando para a cruz. E Deus nos fala, não é para olhar para a cruz. Olhe depois da cruz. Olhe para a cruz para a sua salvação. Mas a salvação é o primeiro passo. A salvação é o começo. Você está morto, você não pode fazer nada. A cruz te salva, te dá vida, te transforma. E agora eu não preciso mais olhar para a cruz. Agora eu olho para o céu. O que tem depois da cruz. É o que tem depois da cruz que me anima. A cruz me dá a certeza que eu chegarei lá. Mas o que me dá o ânimo para chegar lá é ver o que tem lá. É saber que Deus está lá. É saber que nosso Pai nos aguarda lá. Amém? É saber que Deus está lá nos aguardando. É saber que existe um lugar preparado lá. É isso que nos dá força para chegarmos lá. Então, você, irmão que me ouve aqui nas redes sociais, e você, irmão que me ouve aqui, uma dica para o irmão. O irmão parar de sofrer carregando a sua cruz. Use a sua cruz. Pare de desfilar com a cruz, se sentindo mais coitado, se sentindo aquela pessoa que é humilhada pelo mundo, se sentindo aquela pessoa que é destruída pelo mundo. Sim, o mundo te persegue, sim, o mundo não gosta de você, mas não é para isso que você tem que olhar. Você olha para Deus, para ter alegria para viver essa vida aqui. Nós temos alegrias aqui se nós estivermos olhando para Deus. Então você tem que parar de carregar a cruz e usar a cruz. A cruz, você só precisa usar ela uma vez. A cruz ela é desajeitada para carregar, é ruim de carregar. Mas uma vez que você usou ela, você não precisa mais carregar. Jesus não carrega uma cruz hoje. Jesus não está com a cruz dele carregando ele lá. Lá no céu ele não tem uma cruz nas costas. Lá no céu ele está livre, sentado no trono. Nós, quando nós usarmos a nossa cruz como Jesus usou a dele, e aqui fica o detalhe, né? Só tem uma forma de usar a cruz. A cruz é um instrumento de morte. A cruz serve para morrer. Usar a cruz é subir nela, se pendurar nela, morrer nela. Depois que você morrer nela, Deus te ressuscitará. E você vai estar livre dela para sempre. E aí você vai cantar aquele hino, levarei eu também minha cruz, mas no sentido correto. Que o título daquele hino é A Mensagem da Cruz. Quando o poeta fala, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, ele não está falando para eu carregar a cruz de madeira. Ele está levando para eu levar a mensagem da cruz, que é o título do hino. O título do hino é A Mensagem da Cruz. O que você vai contar para os irmãos, você não vai mostrar a sua cruz aqui, eu estou carregando a minha cruz. Se você mostrar uma cruz, você carregando a sua cruz, ele vai olhar para você e falar o seguinte, se você não usou a cruz, por que eu vou usar? Você chegar para um não cristão e mostrar a cruz que você está carregando, ele vai falar, você está carregando a cruz, mas você nunca usou. Para que eu vou carregar essa cruz? Agora, se você apontar para aquela cruz, suja de sangue, onde você morreu, onde o seu eu foi morto, e mostrar que você agora está livre, mais livre do que nunca, mais vivo do que nunca esteve, a pessoa vai querer, a pessoa vai se interessar, a pessoa vai ver em você uma diferença, algo que ele não tem. E aí, você vai estar evangelizando verdadeiramente. Amém?
que nós possamos, então, usar a nossa cruz, buscando força nas adversidades. Aqui é o tema, né? Essa força nessa adversidade, essa adversidade que nós temos que superar, primeira adversidade nossa é superar nosso eu, nosso ego, para podermos, então, viver sem essa cruz e carregando apenas a mensagem. Nosso fundamento é Cristo. Nós vamos encerrar aqui com o tópico 3, e o tópico 3 ele retorna à questão da família. Eu falei que a gente ia fazer um parêntese lá no começo, falar do aborto, é um parêntese, ele fala sobre a família, mas o último capítulo ele vai falar sobre a família. Ele vai falar sobre as investidas de Satanás sobre a família. E ele diz o seguinte: o principal alvo, primeiro parágrafo, primeira frase do tópico 3. O principal alvo de Satanás é a família. E aqui eu quero fazer um pequeno ajuste nesse alvo, para que os irmãos percebam uma gravidade, uma importância que a gente perde quando a gente fala o alvo é a família. O alvo não é a família. O alvo é a sua família. Quando eu falo assim, o alvo é a família se torna algo genérico, algo abstrato, algo distante de mim. Mas o alvo de Satanás não é a família. Não é a família. O alvo de Satanás é a sua família. É a sua família, é o seu filho que Satanás quer tirar da igreja. É o seu esposo que Satanás quer que ele se transforme em alguém que você nunca conheceu. É a sua esposa que Satanás quer transformar em alguém que você nunca conheceu. É isso que nós temos que entender. Não é, por isso, nós entendemos isso, não vamos entender que não é votando em um vereador, não é apenas votando em um vereador, em um deputado, em um governador, em um presidente, que diz defender a família, que nós defendemos a família. Porque ele está lá para defender a família, dessa forma genérica. É essa a missão dele. As famílias, todas as famílias, porque ele não pode entrar em detalhes particulares. Mas a sua missão, como pai, como mãe, é defender a sua família. Você tem que entender isso. Por isso que o seu voto não te abstém de formar a sua criança, seu filho. O seu voto não te abstém de olhar o material escolar que o seu filho está lendo. Não é porque você votou no vereador que falou que não vai ter um material deturpador de mentes na escola, que você não precisa mais ler o material do seu filho. Olha que loucura que nós fazemos. Não, eu votei no fulano, o fulano prometeu que vai defender a família, que não vai deixar passar esses materiais escolares aí que deturpam a família. Aí eu nem sequer converso com meu filho sobre o que aconteceu na aula. Eu nem sequer sei o que ele estuda lá. Eu mando ele para o meu filho e terceirizo totalmente a educação dele. Eu venho para a igreja e penso que eu vim para a igreja e mandar meu filho para a salinha é mandar ela para as babás cuidar dele lá um tempo. Eu não percebo que as professoras do Ministério Infantil, elas estão dando instruções que precisam ser replicadas em casa. Que aquelas lições que ela deu lá durante 40 minutos em um domingo, a criança não vai guardar elas sozinha se você não repetir elas em casa. A palavra de Deus não fala para você educar a criança na salinha da igreja. Não fala para você ler a palavra de Deus para a criança na salinha da igreja. Fala ao levantar, ao caminhar, ao sentar, ao deitar. Em todos os momentos. Você pai, você mãe, essa é a sua responsabilidade, fazer isso todos os dias. É assim que você defende a sua família. É assim que você vence Satanás. Você precisa votar no vereador que defende a família, votar no prefeito que defende a família, você precisa votar no deputado que defende a família, no senador que defende a família, no presidente que defende a família. Você precisa sim. Não porque isso vai resolver o seu problema, mas porque isso vai te ajudar no seu problema. Seria muito mais fácil se os materiais que viessem tivessem livres de deturpação. Mas como que eu vou ter certeza que ele está livre? É eu olhando. Se o vereador que eu votei, o deputado que eu votei, conseguir retirar coisas más de lá, ótimo, ele me ajudou no meu trabalho. Ele me ajudou no meu trabalho. É isso que eu tenho que entender. É o meu trabalho educar o meu filho. O professor me ajudou no meu trabalho. O trabalho de educação dos filhos do pai.
Você tem então que deixar seu filho em casa e você vai ensinar? Não. Você pode mandar para a escola te ajudar na formação do seu filho, para a escola te auxiliar na formação do seu filho, mas não para a escola formar o seu filho, não para a escola fazer do seu filho um crente. Ela nunca vai fazer isso. A educação, ela depende de uma personalidade. A educação depende de amor. Um professor, numa sala de 30 alunos, 40 alunos, ele não é capaz, humanamente capaz, de amar o seu filho da forma que ele precisa amar. Que ele precisa ser amado. Ele precisa sentir esse amor para ele ter confiança no professor, para ele ter confiança no seu ensino. A criança que admira o pai, ela aprende o seu ensino. Seu filho precisa te ver como uma referência. Você precisa amá-lo para que ele te veja como uma referência. Nosso fundamento é Cristo. Nada nos transmite mais segurança, tópico 3.1. Aqui eu estou lendo aqui já o comentário do professor. Nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus está conosco. E até eu grifei aqui, saber, eu fiz alguns círculos em saber. Você sabe que Deus está com você? Você sabe isso? Você sabe que Deus está com você? Esse é o grande problema. Se eu souber, eu serei confiante. Mas será que eu estou sabendo disso? Será que eu já experimentei esse amor de Deus? Já experimentei esse cuidado de Deus? Ou será que tudo que acontece na minha vida, eu atribuo a mim mesmo? Tudo que de bom, o concurso que eu passei, eu atribuo a minha capacidade intelectual? Ou atribuo a uma intervenção divina na minha vida? A criação do meu filho, eu atribuo ela a minha capacidade de pai? Ou atribuo ela a graça de Deus na minha vida? É essa a questão de nós termos experiências com Deus. A sua família espiritual é alvo. Aí eu grifei aqui, a sua família é alvo. A sua família é o alvo. A maior instituição... Aí eu teve... Gente, tem um gato aqui dentro. A sua família... Vamos lá. A maior instituição a interceder em favor do modelo convencional de família. A igreja é a maior instituição a interceder pela família. Aí eu faço aqui mais uma interrogação. A nossa igreja, nós como igreja, estamos realmente intercedendo em favor da família? Ou estamos usando a igreja como plataforma para eleger políticos que defendam a família? É aqui que é a grande pergunta. Não está errado a igreja eleger o seu representante para que defenda a família. Mas quando a igreja faz isso, ela não está cumprindo a sua missão. Ela está elegendo um auxiliador, um ajudador na sua missão. A igreja, ela é um bastião na defesa da família. E uma das coisas que ela pode fazer para defender a família é eleger homens justos, que estarão prontos para defender a família no meio político. Essa é uma das maneiras. A outra maneira é formando pais, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Instruindo, dando instrução. A outra maneira é nas ações beneficentes. Eu vou listar só essas três aqui para nós encerrarmos. Elegendo os deputados, os vereadores, que estarão lá defendendo no meio político. Formando cristãos verdadeiros, pais, que entendem que o maior propósito de Deus na sua vida é a formação do seu filho. Mães que entendem que a maior propósito da sua vida é a formação do seu filho. Nós temos que falar sobre isso aqui na igreja, temos que doutrinar sobre isso, ou seja, ensinar sobre isso. Nós temos as ações beneficentes que a igreja age, auxiliando uma mãe que foi vítima de estupro, que não tem o pai da criança para educar. A igreja sempre foi, os cristãos sempre foram os maiores fundadores de orfanatos, hospitais, cumprindo a missão que é dela de proteger a família. Isso protege a família. Isso protege a família. Amém? Eu agradeço a Deus a oportunidade e devolvo a direção ao pastor Giselso para fazer os comentários finais. Me coloco à disposição também para responder qualquer pergunta. Isso. A paz do Senhor mais uma vez. Graças a Deus, por mais uma aula.
exposição aqui da palavra de Deus, e com um tema bem atual, um tema onde nós estamos pegando aqui a história de Esther e trazendo para os nossos dias e vendo aqui Deus ministrando em nossos corações, né? A aula foi bem, o conteúdo foi bem explanado, eu tenho certeza que nas outras salas também assim foi, né? Os professores têm se dedicado. Nós vamos agora terminar orando, agradecendo a Deus e deixando o aviso para os irmãos que hoje à noite nós vamos cear aqui na igreja, né? Se organize, chega no horário, não vem assistir o culto não, vem participar, né? O culto não se resume na mensagem, não se resume no louvor, na parte devocional ali. O culto é uma refeição. Quem perde um pedacinho, perdeu a refeição, né? Perdeu a refeição. Então, chega no horário, vamos participar com alegria nesta noite, tá bom? Conto aqui com a presença de todos os irmãos, toda a igreja, para estarmos juntos aqui, festejando e agradecendo a Deus por estarmos retornando, né, com a Escola Bíblica Dominical na forma aqui presencial, né? Mista, né? Mista, presencial, também transmitida pelas redes sociais, mas o modo que vai preponderar a partir de agora é o presencial, tá bom? Vamos orar? Convido a todos para estarmos de pé. Louvado seja Deus. Soberano Deus, excelso Pai, te damos graça, bendizemos o teu santo nome, por trazer, papai, para todos nós, ensinamentos fortes acerca da confiança no Senhor, ensinamentos, meu Deus, que nos faz lembrar, traz à nossa memória que o Senhor não é uma questão de estar no controle hoje, é que o Senhor sempre esteve no controle. O Senhor sempre esteve, papai. Assim como nos dias de Esther, o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Muito obrigado por nos fazer lembrar destas coisas nesta manhã, para, ó Deus, motivar a nossa fé. Muito obrigado, ó Deus, por nos fazer pensar na sagacidade de Satanás, que estimula o homem e a mulher a praticar sexo fora do casamento, e como consequência natural que é, ó Deus, ali a gravidez, aí ele estimula que aquela criança deva ser sentenciada pela falta, pelo pecado da prostituição, pelo pecado do adultério. Meu Deus, que esta palavra possa nos envolver, que o termo é assassinato, que antes do aborto acontece um fenômeno chamado assassinato, que isso possa ficar muito claro e vivo, papai, nos nossos corações, nos corações de todos os ouvintes. Pela sua misericórdia, meu Deus, essa escola está gravada, e que toda vez, meu Deus, que alguém, papai, for conduzido a participar desta mensagem, papai, gravada, que possa, meu Deus, ficar nítido, meu Deus, o brado do Senhor dizendo: antes do aborto há um assassinato. Antes do aborto há um assassinato. Que isso possa, meu Deus, ficar vivo, sim. E que nós tenhamos, papai, cada vez mais compromisso em, ó Deus, tirar estas palavras, meu Deus, que traz entonação diferente, e anunciar, meu Deus, a verdade, meu Deus, porque todos aqueles que cometerem assassinatos, meu Deus, eles terão, papai, que pagar por isso. Que isso fique vivo, papai, nos nossos corações. Pai, que fique muito cravado nos nossos corações, que o alvo de Satanás vai muito além de atingir a família. O alvo de Satanás é a minha família, é a família do meu irmão,
para que isso, meu Deus, possa desenvolver em nós uma responsabilidade com a nossa família, uma responsabilidade com a nossa casa, e que possamos, meu Deus, ter a certeza que hoje nós somos alertados, que nós não poderemos transferir, papai, essa proteção, essa guerra, meu Deus, para outro. Ela é nossa. E o Senhor já nos deu a força, a habilidade e as ferramentas para vencer, papai, o adversário, para resistir e vencer o adversário. Pai, continue conosco. Que hoje seja, papai, um retorno, meu Deus, que vai perdurar, papai, que a escola do Senhor voltará, papai, a crescer dentro do dinamismo que lhe é próprio. É assim que nós oramos, papai. Lembrando, meu Deus, agora, pai, por fim, para o Senhor nos dar um culto de Santa Ceia também, cheio da sua presença, assim como o Senhor tem, meu Deus, sido presente nesta escola. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, o consolo e o conforto do Deus Espírito Santo permaneça com toda a igreja do Senhor na terra, hoje e sempre. Os que recebem de bom grado dizem amém. Louvado seja Deus. Nós vamos continuar por aqui, ficar mais um